muito carinho que eu recebo ele aqui hoje para homenagear todas as mamães. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, porque o dia é especial. Não é nem especial, é especialíssimo. Muito especial, não é? Eu queria lembrar a todos, antes de eu começar a nossa palestrinha, eu já sou vovó, não é? Já fui papai, mas também sou marido, esposo. Mas antes disso, fui filho. E todos nós, todos, acima de qualquer coisa, somos filhos. Em primeiro lugar, filhos de Deus. Mas em segundo lugar, somos filhos da mamãe. É importante falarmos disso porque o sentimento que nos une à mãe é um sentimento muito, muito, muito forte. Ele transcende. Não é um amor simples da mãe para o filho, do filho para a mãe. A mãe pode estar longe, muito longe. Mas se o filho está passando por dificuldades, ela faz assim, põe a mão no coração e diz: ai meu Deus, eu tenho um pressentimento, eu queria tanto estar com ele. E ela não erra. Nós sabemos disso. A ligação mãe e filho é algo que transcende tudo. E isto chama-se amor. Então é este amor que nós vamos falar hoje, porque nada melhor do que relembrarmos um amor que foi exemplar, uma mãe que foi exemplar, e esta mãe foi Maria, a mãe de Jesus. Lembrando que tudo acontecia na antiguidade, como hoje também, através de sonhos, lembram? Quem leu a Bíblia sabe que fulano sonhou e aconteceu tal coisa, né? Com Maria também sonhou que veio um anjo e disse que se preparasse, porque ela seria a mãe do Messias. E ela imediatamente fez o seguinte: passou a mão na barriga, orou a Deus e disse: Senhor, eu estou pronta, pode me enviar o Messias que eu o receberei com muito carinho. Mas Maria não era um espírito assim muito simples. Maria era um espírito muito evoluído. Tanto é que ela recebeu como educação dos pais. A mãe dela chamava-se Ana e o pai dela chamava-se Eli. Então recebeu como educação, vejam vocês o que é a tradição, de que lá em Nazaré as casas eram muito distantes umas das outras. Então os pais falavam para Maria que devia visitar os vizinhos, fazer visitas aos vizinhos para ajudá-los. Mas ajudar no quê? No que for necessário. No trabalho da casa, ajudar numa doença, enfim, ajudar, ajudar, ajudar. E Maria aprendeu e se fortificou com a solidariedade humana. Esta tarefa ela assumiu quando criança e levou até os últimos dias da sua existência. Uma coisa que aconteceu em Nazaré foi que antes de Jesus nascer, durante o tempo da gestação, um fato extraordinário veio visitar todos. Caiu, como se viesse do céu, algo que ninguém entendeu o que fosse, mas as árvores começaram a dar mais frutos, a terra começou a estar mais vigorosa, as ovelhas se alimentavam mais e, portanto, davam mais lã, enfim, e a paz reinava patente, porque era a vinda do Senhor, era a vinda de Jesus que já preparava todo aquele ambiente que ele tinha escolhido para nascer lá. Ele fez toda a sua gestão. E Maria não foi fácil como mãe,
fazer aquilo. Porque logo já vieram os problemas que se estenderiam, como vocês conhecem, até o fim da existência de Jesus, fazendo esta mãe sofrer muito. Mas, acima de tudo, pela compreensão, aconteceram coisas extraordinárias. Uma das coisas extraordinárias foi que ela não nasceu em casa, como todo mundo nasce, né? Naquela época, nascia em casa as pessoas, né? Então, uma ordem do governo fez com que tivessem que mudar a atender um chamado do governo para se cadastrarem. Teriam que ir para Jerusalém. De Nazaré a Jerusalém, conta mais ou menos 10 quilômetros. Mas há 2000 anos atrás, se calcula que os caminhos para chegar lá, porque tinha que ir a pé, contornar montanhas, era mais de 100 quilômetros. José e Maria cuidavam do alforje, ela numa mulinha, sentada, e ele a pé. E lá foram, 3 dias de viagem. Chegaram lá, evidentemente, Jerusalém fervia de gente por todos os lados. E precisavam achar um lugar para dormir. O que fizeram? Percorreram pousadas, percorreram tudo que tinha direito e não acharam um lugar. Aí alguém disse, olha, eu acho que em Belém tem lugar. Será? Então vamos. Belém foram mais 10 quilômetros de caminhada. E o que aconteceu ainda em Jerusalém? As contrações começaram. E Maria, né, em cima do burrinho, ainda tinha que fazer mais 10 quilômetros. Acontece que quando chegaram a Belém, tarde da noite, procuraram e foi a mesma situação. Não tem lugar. José foi para uma pousada e falou com o dono. Não tem lugar. Mas, por favor, a minha esposa está para ter um neném. E Maria estava lá, encolhidinha. Então acontece o seguinte, ela se retorcendo de dor. A criança podia nascer a qualquer momento. Mas o dono dizia, olha, eu sinto muito, a situação é grave, mas eu sinto muito, não tem lugar. A não ser que tem o estábulo. Venham comigo. Levou para o fundo da hospedaria. O que eu tenho para lhes dar é isso aí. Ou seja, no meio dos bichos, dos animais, das ovelhas, das mulas, né? Vejam que criatura foi Maria. Em lugar de dizer, como? Ela beijou a mão do hospedeiro, agradecendo. Obrigado, meu Senhor. É o que estamos precisando neste momento. Não precisamos mais nada. Deus lhe pague. Dito isto, foi lá e ajeitou-se, empurrando as ovelhas assim de lado, sabe? Arrumando as palhas no chão e a bolsa estoura. Fica naquela, como toda mãe sabe, né? Depois que estoura a bolsa, vem aquelas contrações e tal. José fica em desespero. O que fazer? O marido vai assistir ao parto? Não pode. Desesperado, volta para a hospedaria e tinha algumas senhoras lá. E ele explica. Pelo amor de Deus, me socorra, minha esposa está por ter um neném, para ter um neném. Aí as senhoras foram correndo. Quando chegaram lá, uma beleza de criança. Quando José escutou o choro, foi ali que ele veio a conhecer o filho. E Maria diz assim, olha José, que maravilhoso filho Deus nos entregou neste momento. Jesus, que veio para ensinar-nos o amor, recebeu de Maria a primeira lição educativa, que foi: aceita o que vem de Deus, não reclama de nada. E foi assim, com esse tipo de educação humilde, que Jesus foi ajudado por ela e por José, seu pai, durante tantos anos, até ele aprendeu o ofício de carpinteiro.
Era conhecida como o filho do carpinteiro. Maria não deixou absolutamente de fazer o que sempre estava acostumada a fazer: visitar as famílias, levava consigo José quando podia, Jesus também acompanhava. Chegavam no lar, todo mundo se conhecia, evidentemente, e se abraçavam: tudo bem, está precisando de alguma coisa, está faltando alguma coisa. Veja que simples, né? É igual que chegar na vizinha: bom dia, vizinha, você está tudo bem aí? Precisa de alguma coisa? Olha, eu estou indo lá no mercadinho, você quer alguma coisa? Coisa simples assim, mas enfim, o que mostra que a solidariedade humana é algo que todos nós podemos fazer e nos engrandece a alma, o espírito, nos valorizamos ante isso, não é? E Maria ainda não desprezava absolutamente nenhum momento, nenhum exemplo para a educação. Certa vez, é tudo muito conhecido, aquela passagem em que ela vai em busca de Jesus, porque Jesus estava junto com algumas pessoas que não eram de boa linhagem, né? Jesus conversava com todo mundo, visitava a casa de todo mundo. Então, ela, a mãe e os filhos, os irmãos de Jesus, preocupados, foram lá para ver com quem Jesus estava, né? Aí chegaram na porta, bateram palmas e alguém anunciou, disse: Jesus, tua mãe está lá na porta e os teus irmãos também querem te ver. E Jesus diz o seguinte: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Escutando isso, dá a impressão de que Jesus falou, diz: não conheço eles, não é? Mas se nós vamos profundamente ao fundo desse ensinamento, nós vamos ver que neste momento Jesus dá a lição de amor mais profunda que tem. Porque diz: toda mulher é minha mãe, todo homem é meu irmão. Ele não restringiu, como nós fazemos egoisticamente, a um número restrito à família. A família é a família universal. Toda mãe é mãe de todos. E todo filho é filho da mãe e do pai. Não é mesmo? Isto quer dizer que todos nós somos unidos. Não existe sangue, existe a irmandade vinda do divino que nos criou, que nos deu a vida, não é? Portanto, esta lição foi grandiosa. Mas o que houve depois? O que aconteceu de importante depois que Jesus estava na cruz? A vida de Maria também mudou muito. Mas o momento de despedida de todo o sofrimento se deu quando, em determinado momento, um círculo grande se fazia em volta da cruz que estava no centro. Maria estava com João, chorando e observando o seu filho na cruz, tudo ensanguentado. De repente, uma pessoa empurrando a todos, enlouquecido, olhos esbugalhados, corpo tremente, dava-se a impressão de uma pessoa que estava louca. Ele chegou até a cruz e se jogou de joelhos, desesperado, levantou as mãos e diz assim: Jesus, agora que eu te encontrei, você está morto. Você era a minha última esperança para que arrancasse de mim os demônios que me dominam, que me fazem sofrer, que fazem com que eu me jogue de um lado para o outro. Certa noite, ela acorda e vê um reflexo muito grande que entrou pela janela, vindo do quintal, e se perguntou: que será? Levantou-se, foi até a porta, abriu a porta e um brilho tão intenso atingiu sua vista. Tanto é que ela não conseguia ver, tampou os olhos
E aos pouquinhos foi abrindo e divisou uma figura no meio daquela luz intensa, imaginando, claro, que seria algo celestial, com quem ela tantas vezes sonhara. Ela perguntou, surpresa, quem és? E escutou uma voz que diz assim: oh mãe, não conheces o teu filho? Meu filho era Jesus. Se abraçaram, se beijaram, se acariciaram, como se fossem um só. Choraram muito. E Maria perguntou: que viestes fazer? Viestes me fazer uma visita? Disse: não, mãe, eu vim para te levar comigo. Mas como? Virou o corpo e olhou, disse: e meu corpo que está na cama? Ah, mãe, alguém cuidará dele. Vem comigo, vem. Abraçou-a, foram se elevando como se fosse uma estrela iluminada.